Olá, que bom que você está aqui. Eu me pergunto diariamente se nós estamos mesmo em 2020, porque são tantas coisas absurdas que acontecem e, particularmente, eu achei que a gente fosse chegar a 2020 e já teríamos superado as mais diversas pautas sobre desigualdades, a gente já teria, de repente, pesquisas com resultados efetivos de vidas em outros planetas, enfim, coisas que a gente sonhou lá atrás. Só que diariamente a gente vê que pautas ainda muito sangrentas precisam ser superadas no Brasil e no mundo, como por exemplo o racismo, que diariamente bate à porta de diversas pessoas. Em conversa com os meus amigos no mestrado, eu, enquanto pesquisador de relações étnico-raciais, falo frequentemente com eles que tudo que a gente aprende precisa ultrapassar os muros da universidade e esse conhecimento ele precisa ser compartilhado para que a gente consiga construir uma sociedade melhor, porque só a educação ela é verdadeiramente capaz de libertar as pessoas. Pensando nisso, eu estava imaginando, será que todas as pessoas conhecem e sabem como surgiu, como nasceu esse conceito de raça e de racismo? E assim como a raça e o racismo foram construções sociais de um determinado tempo específico, a gente hoje é responsável por compartilhar conhecimento e desconstruir esse conceito que vem há tantos anos fazendo o Brasil ser um país tão desigual e matando as pessoas. Como a gente não pode ancorar o nosso discurso em fontes das nossas cabeças, eu fui buscar referências em um artigo do professor Kabengele Munanga, em que o nome do artigo, inclusive, é uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. O professor Kabengele Munanga, da USP, é uma das referências nos estudos raciais. Nesse artigo ele diz pra gente que raça, ela servia a princípio para conceituar, para categorizar animais e plantas nas ciências naturais, utilizados na botânica, na zoologia, porém, depois esse conceito ele também vai categorizar pessoas. Pessoas com um ancestral em comum, provindas de uma linhagem com características físicas semelhantes. No século XV, com as navegações europeias, os europeus eles começam a circular pelo mundo e passam a se deparar com outras pessoas. Mas quem são essas pessoas que eles estão descobrindo? E esse descobrimento com muitas e muitas aspas, né? Os ameríndios, os melanésios, os negros. No século XVI e XVII, eles utilizaram o princípio religioso, um conceito religioso, para poder categorizar a existência daquelas outras pessoas. Utilizavam a princípio a origem de Adão, a descendência de Adão, o mito dos três reis magos, onde cada um representaria uma raça, e Cã, filho de Noé, também foi utilizado. Cã, inclusive, que foi amaldiçoado por Noé, ele amaldiçoado e toda a sua descendência. Aí eu abro um parênteses e a minha visão pessoal. Puxa, será que não era tão mal assim para amaldiçoar o filho e toda a descendência dele? Isso no século XVI e XVII. Já no século XVIII, o século da racionalidade. Sai de cena o pensamento religioso, né, que é confrontado pelos filósofos iluministas, inclusive Tchau Trevas, né, entram as luzes, inclusive entra também o pensamento da ciência natural da humanidade, que vai dar origem à biologia. A grande questão aí no século XVIII da classificação das pessoas, inclusive uma classificação, uma hierarquização feita a partir de um pensamento eurocêntrico, branco, né, colonizador, é que as pessoas elas foram divididas em raças estanques por critérios objetivos. A cor da pele era utilizada para fazer com que a pessoa participasse de uma raça ou participasse de outra raça. Única e exclusivamente a cor da pele era utilizada para isso. Já no século XIX, além dos critérios da cor da pele, são utilizados também critérios morfológicos, como por exemplo a textura do cabelo, o formato do crânio, o formato dos lábios, do nariz, tudo isso para reforçar uma hierarquização, uma escala de valores onde os europeus estavam acima e os demais abaixo, né? E uma classificação das pessoas.
No século XX, graças aos progressos da genética, né, se descobre que, na verdade, não há diferença entre as pessoas. Menos de 1%, repetindo, menos de 1% dos genes de um indivíduo, eles são implicados na transmissão da cor da pele, dos olhos, do cabelo, ou seja, biológica e geneticamente falando, as raças elas não existem. Podemos observar que o conceito de raça, como a gente utiliza hoje, não tem nada de biológico. É um conceito estritamente ideológico. Uma ideologia que, assim como foi construída, ela precisa ser desconstruída. E o nosso papel de diálogo, de discussão, de educação é fundamental para isso. Aí você vai me dizer assim, mas Evandro, então se as raças não existem, como você faz um mestrado em relações étnico-raciais? As raças não existem biologicamente falando. Somos todos iguais. Os genes não são tão importantes assim para diferenciar e categorizar as pessoas em raças. Porém, segundo Stuart Hall, jamaicano e britânico, pai dos estudos culturais, uma referência em estudos culturais, no livro Da Diáspora, o Stuart Hall ele diz pra gente que raça é um conceito histórico, político e social. Ele está envolvido em um sistema para dominar e exercer o poder. Esse sistema ele vai escravizar, ele vai excluir, ele vai explorar e exterminar as pessoas. Ou seja, esse sistema é o racismo. Segundo o professor Kabengele Munanga, ele vai dizer que o racismo, essa parte inclusive, abre aspas, porque é exatamente a fala dele, e é menos de 1 minuto, é uma leitura muito rápida. O racismo é a crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação direta entre o físico e o moral, o físico e o intelectual, o físico e o cultural. O racista ele cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social com traços culturais, linguísticos e religiosos, entre outros, que ele considera naturalmente inferiores ao grupo ao qual ele pertence. O racista é o racismo é essa tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um grupo são consequências diretas de suas características físicas e biológicas. Explicando melhor isso, o racista ele vai ligar automaticamente o físico da pessoa com as atitudes da pessoa, o físico e o moral. A nossa moralidade ela está muito ligada à sexualidade, inclusive. Você já imaginou você já pensou que um determinado grupo da sociedade, as pessoas dizem que tem uma tendência a ter um desempenho sexual melhor, tem um órgão genital maior, ou então são mais fogosos? Isso é uma construção racista. O físico e o intelectual. Como em um país onde a maior parte das pessoas são afrodescendentes, inclusive os esportistas, os jogadores, né? Sempre os técnicos, eles são brancos, a maior parte deles são brancos. A explicação que me deram uma vez para isso é que os técnicos eram brancos porque eles tinham estratégias melhores, enquanto os jogadores negros eram mais fortes. Essa é uma construção racista. O físico e o cultural. A capoeira foi perseguida, o samba foi perseguido, naturalmente o funk ainda é perseguido, né? Então a gente tem várias demonstrações aí onde o racista ele cria e exclui as pessoas em detrimento da sua cor da pele e dos seus hábitos. É uma construção exclusivamente ideológica, é ideologia pura. Segundo Otávio Yanni, sociólogo brasileiro formado pela USP, essa ideologia racial, essa ideologia racista, ela é construída e transmitida de geração em geração através dos meios de comunicação, do sistema de ensino, da indústria cultural, das instituições religiosas e dos partidos políticos. Evandro, como assim através do sistema de ensino? Você já parou para pensar que quase todos os autores que a gente lê são pessoas brancas? Você já parou para imaginar que em um país em que 54% das pessoas são afrodescendentes,
Quase sempre na TV nós só temos pessoas brancas. Você já parou também para reparar que as séries e os filmes que a gente assiste, principalmente produtos americanos, quase sempre os mocinhos e as mocinhas são brancas, enquanto a religião havia um colonizador e havia um colonizado. A religião que estava dentro de Deus, dos preceitos, claro, divinos, era a religião do colonizador. A religião que estava fora de Deus, automaticamente seria demonizada, seria a religião do colonizado. Enfim, isso também é uma construção. O sistema religioso também é uma construção de tempos específicos. É sobre essa estrutura racista que o nosso país foi construído. E essa estrutura ela serve exatamente para excluir, para explorar e exterminar as pessoas. No Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Sim, isso é um absurdo. E a gente precisa urgentemente discutir essa pauta e reverter esse cenário social. Enfim, não basta só não ser racista, você precisa ser antirracista. Precisamos discutir uma mudança institucional, uma nova e revolucionária estrutura social, uma reorganização moral de toda a sociedade. Deste lado da história, a gente acredita, eu acredito piamente, que só uma educação antirracista é capaz de mudar a estrutura do Brasil. O Brasil, inclusive, precisa urgentemente dessa educação antirracista para descolonizar as mentes e os olhares de todos. Essa discussão, ela precisa estar dentro das academias, dentro dos ambientes acadêmicos, mas ela precisa também fazer parte do cotidiano de todas as pessoas. No seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente familiar, no momento de lazer na praia. A gente precisa discutir, sim, e falar das questões raciais. Você já fez o teste do pescoço nas festas em que você frequenta? Faça! E depois disso você vai ver como a gente precisa, de fato, criar uma nova sociedade que seja inclusiva e boa para todos. Eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado você de alguma forma. Abraços e até a próxima dose de Destilado.